E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, coisa boa que tu tá aqui de novo no nosso canal no YouTube, mais uma vez, muito obrigado, não esquece de dar um likezinho aí, compartilhar com os amigos, tá? Com aqueles concorrentes, assim, que tu acha que, esse aqui não merece, bom, aí tudo bem, tá? Mas, no geral, compartilhe aí, por favor, os vídeos do professor Marques. Hoje, pessoal, a gente vai trabalhar aqui com uma outra questãozinha da prova de escrevente técnico judiciário. Eu deixei de novo o link aqui para vocês, né? Tá? Algumas questões eu já havia comentado, questões de número 5, número 6. Agora eu vou comentar um pouquinho a questão de número 8, questão bem interessante que trata de concordância verbal e nominal. Beleza? Então vamos lá, direto para a questão. Olha só, claro que a concordância nominal e a concordância verbal, elas abrangem vários aspectos muito maiores que isso aqui, tá, pessoal? Aqui eu vou, né, abordar tão somente aqueles que a questão trata, beleza? Então vamos lá, olha só. A questão é uma questãozinha de lacuna, clássica questão de lacuna, né? Tu tá lendo o texto, vem as lacuninhas em branco no meio do texto e a gente tem que preencher. Ou daqui a pouco algum trecho que ele coloca mais, né? E a gente acaba tendo que preencher as lacunas em branco desse trecho. E aí vem ali, né? Aquelas dúvidas, pô, será que é precisa-se, será que é precisam-se, será que aluga-se, alugam-se, ou seja, o verbo fica no singular, fica no plural, qual é a concordância adequada? Essa concordância pode ser não tão somente uma concordância verbal, ela pode ser uma concordância nominal. Exemplo que nós temos aqui nessa questão é da palavra meio. Será que é meio? Será que é meia? Será que meio é sempre invariável? Será que meio pode ser variável? Então é justamente isso que a gente vai tratar, beleza? Vamos começar então a questão. A primeira lacuna ela trata da expressão mais de um, tá? É uma concordância verbal, o verbo ali, se eu não me engano, depois a gente vai trabalhar com ele, é o pratica, é isso? Bom, aí a grande dúvida é, será que é pratica ou praticam? Pessoal, o negócio é o seguinte, olha só, sempre que eu tiver a expressão mais de um, toma cuidado, porque o cara tenta ir pela lógica. Ele diz assim, pô, se é mais de um, é de dois para cima. Isso, na teoria, sim. Aí tu pensa assim, ó, então o verbo fica no plural. Não, o pior que não. A regra geral, anota aí, olha só, a regra geral de concordância verbal para com a expressão mais de um, diz que o verbo ficará no singular. Sério, Marques? Sério, ele fica no singular, pessoal. Tá? Ah, Marques, mas não tem exceção? Claro que tem, né? Senão não seria língua portuguesa. Mas a regra geral é singular. Então vamos pegar o exemplo aqui. Os goleiros do Internacional, grande Esporte Clube Internacional, finalista do Campeonato Gaúcho, não tem goleiro, pessoal. Os 3 goleiros lesionados, imagina que coisa louca, né? Mas enfim, olha só. Vamos pegar esse exemplo. Eu quero saber se é mais de um goleiro sofreu ou mais de um goleiro sofreram contusões. É mais de um goleiro? Sofreu. Aí tu vai dizer, mas Marques, é mais de um. Eu sei, mas a expressão mais de um, lembra, pede um verbo no singular. Então, mais de um goleiro sofreu. Tá aqui, ó, gente. Né? Mais de um goleiro sofreu contusões. Beleza? Tá, mas ô Marques, tu me falou que nós temos algumas exceções. Temos 2 exceções, tá? Anota aí. Se a expressão mais de um se repetir, tá? Mais de um tararã e mais de um tararã. Beleza. Primeiro caso que o verbo vai para o plural, tá? Então, mais de um repetido, lembra disso. Aí o verbo vai para o plural. Ou, segunda exceção, se o mais de um aparecer numa ação que indica reciprocidade. Reciprocidade. Elemento A pratica no B, B pratica no A. Já te dou um exemplo disso, tá? Então lembra, ó, mais de um repetido ou reciprocidade, o quê? Verbo no plural. Vem pra cá. Olha só. Mais de um deputado, ó, mais de um aqui. E mais de um, olha aqui. E mais de um vereador. Ah, não, então agora com certeza, ó, se eu tenho mais de um repetido, o verbo vai para o plural. Então, mais de um deputado e mais de um vereador, vamos imaginar que ele quer saber se é usou ou usaram dinheiro público. Aqui vai ser usaram. Ó, usaram. Por que agora o verbo vai para o plural, Mara? Que se a expressão segue sendo o mais de um, porque agora eu tenho mais de um repetido, a expressão repetida. Lembra disso? Tá, Marcos, e tu me falou que se for reciprocidade também, né? Aí o verbo vai para o plural, perfeito. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Mais de um irmão se abraçou ou mais de um irmão se abraçaram? Ah, mais de um irmão se abraçou, se abraçaram. Bom, peraí. Então o irmão A vai abraçar o B vai abraçar o A. Qual é a ideia aqui? Reciprocidade. Quando mais de um aparece no contexto que indique reciprocidade, lembra disso. Aí ele vai para o plural. Por isso que é mais de um irmão se abraçaram no plural e não no singular. Fechou?
matamos o mais de um. Depois, pessoal, aparece a regra geral de concordância verbal. Qual é a regra geral de concordância verbal? A regra geral diz que o verbo concordará com o, com o sujeito, Marx. Não, ele vai concordar com o núcleo, com o núcleo do sujeito. Lembra disso. Bah, Marx, mas não é a mesma coisa falar que o verbo concorda com o sujeito e com o núcleo? Com certeza não, pessoal. Vocês já assistiram aí aos demais vídeos, já viram, né? Que é aquela questão do sujeito. Por exemplo, dentro de um sujeito eu posso ter uma preposição? Posso. Dentro do meu sujeito pode ter preposição. Mas tem um detalhe, o núcleo do sujeito pode ser preposicionado? Não, o núcleo do sujeito não pode ser preposicionado. Como regra geral, ele não pode ter uma preposição. Então, a gente sabe que o núcleo do sujeito normalmente é um substantivo, um termo substantivado, né? E lembra que ele não pode ser preposicionado. Para ser núcleo, não pode ter preposição. Fechou? Então, regra geral, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Tá, mas ô Marcos, por que tu relembrou essa parte que o verbo concorda com o núcleo do sujeito? Porque a segunda lacuninha trata justamente disso, né? Porque são os certos gestos, mas a gente já chega lá, beleza? Vem pra cá, seguimos. A próxima lacuninha trata do meio. Aí eu tenho que lembrar, pô, meio pode ser um advérbio, né, Marcos? Pode ser um advérbio. Se ele for um advérbio, ele é invariável. Aí fica sempre meio. Meio. Quando que ele é advérbio, pessoal? Olha só, tu pode ir pelo sentido. O meio vai ser advérbio. Nossa, deixa eu melhorar essa seta, né? Pelo amor de Deus. Marques não melhorou muito, tá? Desculpa, pessoal. Aí é a coordenação motora, tá bom? Então, olha só. Meio pode ser um advérbio? Pode, tá? E aí ele vai ser invariável. Quando que ele é advérbio sendo invariável? Em outras palavras, que fica sempre meio. Quando ele significar isso aqui, pessoal. Ó, um pouco. Quando ele significar um pouco ou um tanto, por que não? Já te dou exemplos, tá? Mas o meio também pode ser, ó, vamos trocar de cor aqui, o meio também pode ser um adjetivo. E aí, como adjetivo, ele significa isso aqui, ó, pessoal, significa metade. Então, lembra, olha só, meio pode ser advérbio? Pode, aí ele é invariável, aí fica sempre meio. Tranquilo? Quando que ele é um advérbio, sendo invariável, quando ele significar um pouco ou um tanto. Então, vamos pegar um exemplo. Maria estava meio ou meia cansada? Pensa um pouquinho. Ah, não é Maria estava um pouco cansada? Sim, então é Maria estava meio cansada, tá? Raquel estava meio atarefada ou meia atarefada? Ela estava meio atarefada. Por quê? Porque ela estava um pouco atarefada. Lembra disso. Sempre que significar um pouco, a palavra meio é advérbio, sendo, portanto, invariável. Ah, mas, ô Marcos, se eu colocar no plural, segue sendo invariável. Quer ver? Raquel e Maria estavam meios ou meias atarefadas. Como é que ficaria? Ah, eu acho que é meias atarefadas. Não viaja, é meio atarefadas. Por quê? Porque, de novo, ó, meio é um advérbio, significa um pouco. E outro detalhe, se tu parar para analisar, meio aqui está modificando atarefadas. Está modificando um adjetivo. A palavra que modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio, nada mais é que um advérbio. Tranquilo? Fechou? Muito bem. E o meio adjetivo? Ah, esse é variável. O meio adjetivo eu tenho meio, meia, meios e meias. Lembra disso? O meio adjetivo vai estar modificando o quê? Um substantivo ou um pronome, por que não? Mas vai pelo sentido. O meio adjetivo significa o quê? Metade. Então, por exemplo, eu digo assim, ó, comi meio biscoito, certo? Mas eu também posso falar comi meia maçã. Ó, percebe que o meio agora variou. Meio biscoito, meia maçã. Por quê? Porque o meio agora está concordando com maçã. E maçã é um substantivo feminino. Sempre que meio for um adjetivo significando metade, ele é variável. Aí ele concorda com o substantivo. Por isso que eu comi meio biscoito, comi meia maçã. Marx, tu está me dizendo então que se eu tivesse biscoitos no plural, ou ainda maçãs, ele também iria variar? Então eu teria assim, ó, comi meios biscoitos e comi meias maçãs. Ai, Marcos, mas não tem muito sentido o cara falar isso. Olha, pessoal, cada louco suas manias, né? Se o cara chega para mim e diz assim, ah, comi meias maçãs, tá? Qual é o raciocínio que eu vou chegar? Ele pegou uma sequência de maçãs, partiu ao meio e foi pegando metade de cada um. Então, comi meias maçãs. Tudo bem, né? Meio fora da casa, né? Come uma inteira, depois come outra. Mas, enfim, cada louco suas manias. Tranquilo?
Fechou? Então lembra disso. Agora, e a última lacuninha, pessoal? A última lacuninha era da expressão é necessário. A expressão é necessário, tá? Assim como é bom, é preciso, é proibido, etc. Isso aqui é concordância nominal. Então vamos lá. É necessário, é bom, é preciso, é proibido. A gente vai tratar dessas expressões como expressões invariáveis. Então a regra geral é sempre é bom, é preciso, é necessário, é proibido. Essa é a regra geral. Fechou? Todavia, ai Mark, sempre tem um todavia. Sim, todavia, o que acontece? Se aparecer junto da nossa expressão um determinante, ó, lembra disso. Se aparecer junto um determinante. Marques, o que é o determinante mesmo? Aquelas palavrinhas clássicas que têm capacidade de substantivar outra, ó. Artigo, pronome, numeral ou adjetivo. Gurizada, se aparecer essas expressões que eu citei agora, tá? Uma delas. É bom, é preciso, é necessário ou é proibido. Pra gente, essas expressões são o quê? Invariáveis. Todavia, se acompanhando essas expressões nós tivermos o quê? Um determinante, um artigo, um pronome, um numeral ou um adjetivo, aí passa a ser variável, tá? Aí passa a ser variável. Aí vai concordar com o artigo, com o pronome, com o numeral ou com o adjetivo. Marques, não entendi. Vem para cá, olha só. É necessário ou é necessária segurança nos estádios? Gurizada, olha para cá. Tá? Eu estou na dúvida se é necessário ou é necessária. Daí depois vem a palavra segurança. Antes de segurança tem algum determinante? Tem um artigo? Não. Tem pronome? Não. Tem numeral? Não. Tem adjetivo? Não. Se não tem determinante aqui, gurizada, é porque a expressão é invariável. Portanto, ó, é necessário segurança nos estádios. Agora, olha só o detalhe. É necessário ou é necessária, estamos na dúvida aqui, o quê? A segurança de todos. Bah, e agora, pessoal? Eu tenho a palavra segurança, de novo. Só que acompanhando a palavra segurança, o que a gente tem? Um artigo, o artigo A. Se eu tenho um artigo aqui, eu tenho um determinante. E se eu tenho determinante, a expressão passa a ser variável, concordando com o determinante. Por isso que é necessária a segurança de todos. Tranquilo? Então lembra, essas expressões para a gente elas são invariáveis, salvo, né, se elas estiverem acompanhadas de um determinante. Fechou? Vamos para a questão, pega aí a provinha. Deixa eu pegar aqui com vocês também, tá? Vamos ali, pessoal, completar então as lacunas. Diz assim, ó. Mais de um conhecido meu não tarará gentilezas. Não praticam ou não praticam? Vamos lá. Olha só, Marques, a regra geral aqui seria singular, né? Beleza, então seria pratica. Tá, mas ô Marques, quando eu falo de praticar gentileza, eu não posso pensar no elemento A praticando no B e o B devolvendo no A? Naquela ideia que tu falou de reciprocidade, então de repente aqui poderia ser no plural. Tá, pessoal, assim, ó, essa ideia de reciprocidade normalmente ela aparece junto a um pronome reflexivo, mas tudo bem, eu concordo que em termos semânticos a gente pode estabelecer essa ideia. Então eu vou deixar de canto, tá? Por enquanto a gente deixa de canto. A regra geral seria pratica, né? Mas tudo bem. Depois nós temos assim, ó, para alguns certos gestos constitui ou constituem, né, coisa de idiota. E aí? O que é que constitui coisa de idiota? Qual seria a resposta? Certos gestos. Opa, quando eu faço a pergunta, quem é que é mais verbo, quem é que é mais verbo, ou quem é que é ser mais verbo, a resposta vai ser sintaticamente o meu sujeito. Então sublinha para mim ali, ó, certos gestos é o nosso sujeito. Por quê? Porque eu faço a perguntinha, quem é que constitui? Resposta, certos gestos. Tranquilo? Eu tenho certos gestos, qual é o núcleo do nosso sujeito? Lembra que é o substantivo ou o termo substantivado. Qual seria? Gestos. Gestos está no singular ou no plural? Plural, regra geral. O verbo concordará com o núcleo do sujeito. Então, plural, gestos no plural, verbo no plural, constituem. Só que a gente já fica entre duas alternativas, né? B e C. Depois vem a palavra meio ou meia, né? Ó, de gente, meio ou meia fora de moda. Gente o quê? Metade fora de moda ou gente um pouco fora de moda? Gente um pouco fora de moda. Então esse meio aqui é um advérbio. E se ele é advérbio, ele é o quê? Invariável. Por isso que é meio, tá? Meio fora de moda.
E para terminar, pessoal, a gente tem ali, ó, com esses é tarará, paciência. Com esses é necessário ou com esses é necessária paciência? Ah, vamos lá, eu lembro que as expressões é necessário, é bom, é preciso, é proibido são o quê? Invariáveis, salvo se antes da palavra tiver o quê? Um determinante. Antes de paciência tem determinante, pessoal? Não, não tem determinante, né? Então isso quer dizer que de fato aqui é necessário paciência. Fechou? O que vai nos dar como alternativa correta a letra C. Letra C de Colorado, campeão de tudo. Letra C de com certeza tu vais passar em um concurso público. Tá? Letra C de caiu essa questão, vai ser moleza na prova. Beleza, pessoal? Fechou? Então tá, gurizada, mais uma vez, muito obrigado. Espero que esse vídeo tenha sido produtivo aí para os teus estudos. Não esquece, ó, cadê? Aqui, né? Nosso e-mail, cursosdmrs@gmail.com, tá? Facebook, né? prof.danielmarquesrs, o Twitter, né? @marquesprof, e mais uma vez, né? Precisando de um curso completo de gramática, procura lá, ó, entra no site do professor Jorge Bart, jorgebart.com.br, tá? Lá no curso do professor Jorge Bart, eu tenho em parceria com ele um curso completo de gramática. Tá lá, pessoal. Tranquilo? Fechou? Muito obrigado por tudo. Mais uma vez, um beijo, fica com Deus e taca-lhes tudo aí. Até mais. Tchau, tchau.